Olá, muito bom dia para você que assiste o canal do Boi. Estamos começando mais um programa com muita informação para você a partir de agora. Bom dia para você, produtor. Bom dia para você, pecuarista. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro de 2017. Começa agora o Bom Dia Produtor com tudo que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. E veja só o que te espera nessa edição. Exportação de carne bovina apresenta crescimento em outubro. Veja também que o estado do Mato Grosso, a expectativa é vacinar aproximadamente 14 milhões de animais nessa segunda fase contra a febre aftosa. Polícia Militar Ambiental orienta sobre o período pré-Piracema e Piracema. Veja também que o cacau produzido na cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo, ganhou um prêmio internacional na Copa do Mundo do Chocolate. Hoje é sexta-feira, programa especial com muitas atrações para você. A partir de agora, fique conosco. Já está no ar o Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E eu começo o programa de hoje perguntando para você, pecuarista, você sabe como está avaliado a sua boiada? Como está avaliada a sua boiada? A melhor forma de você saber como que está avaliada é através da relação de troca entre boi gordo e gado de reposição, boi magro, bezerro e garrote. Por isso, o Bom Dia Produtor apresenta para você agora a relação de troca com dados da agência Scott Consultoria. Vamos acompanhar aqui? Nós temos, primeiramente, cotação para a Bahia. O preço da arroba do boi gordo fechou por lá a R$ 139,50 ontem. O boi magro esteve cotado a R$ 1.680 e na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,4 boi magro. Já o garrote de até 18 meses esteve avaliado na Bahia a 1.380 unidade. Na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 1,7 garrote. E o bezerro de até 12 meses esteve cotado a 1.210. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. Vamos saber agora como esteve cotado o boi gordo. Vamos ver aqui no estado do Maranhão. Você acompanha que o boi gordo esteve avaliado em R$ 129,00 a arroba. Já o boi magro esteve cotado em R$ 1.570. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,4 boi magro. O garrote está valendo R$ 1.290. Na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 1,7 garrote. E já o bezerro esteve cotado em 1.110. Na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 2 bezerros. Vamos agora para a região nordeste do Paraná. Vamos saber como que está por lá a cotação do boi gordo. Fechou ontem, quarta-feira, a R$ 137,00 a arroba. Já o boi magro esteve cotado em 1.790. Na relação de troca ficou um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. É bom lembrar que ontem foi feriado e essa cotação que nós estamos usando é a cotação da última quarta-feira, segundo a agência Scott Consultoria. O garrote de até 18 meses esteve avaliado em 1.510. Na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 1,5 garrote. E já o bezerro de até 12 meses ficou cotado em 1.250 unidade e na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,8 bezerro. São informações que você confere aqui no Bom Dia Produtor com dados da agência Scott Consultoria. Elaine.
E por aqui temos informações, conhecimento é muito importante, ele faz toda a diferença, seja na sua empresa rural, na sua vida, nos seus detalhamentos, nos seus planejamentos. E tem muitas empresas que garantem esse estudo para os funcionários. É o caso da MSD Saúde Animal, que propôs inclusive a Universidade MSD com o intuito então de poder direcionar melhor os funcionários, capacitar com ensino presencial ou mesmo à distância. Veja só. Bom, a Universidade MSD, que já é conhecida por boa parte dos pecuaristas brasileiros, tem plataformas e tem escolas para a formação da sua equipe. O professor Sebastião Faria desenvolveu essas plataformas, né? E também essas escolas diferenciadas. Agora, professor, o que são essas plataformas e essas escolas da Universidade MSD? Puga, a gente fala sobre plataformas, às vezes parece uma coisa meio impalpável, seriam as ferramentas que a gente tem para fazer a comunicação, para fazer o conhecimento circular. Eu posso ter quando eu falo de plataforma, a gente pode falar de ensino presencial, aquele em que a gente está do lado da pessoa, está dentro de uma sala de aula, ou ensino à distância. E a gente precisa criar ferramentas para isso, até porque nós temos que conversar hoje com uma equipe que está dispersa por todo o Brasil. Nós temos veterinários... Tem que usar internet, televisão, rádio, o que for possível. O que for possível. E organizar isso através de escolas, porque a empresa tem várias áreas de negócio dentro da saúde animal. Então, hoje a gente está estruturado com escola de pecuária, escola de avicultura, escola de suinocultura, escola PET e áreas administrativas também, escola de líderes, escola de vendas, para que a gente possa promover uma formação continuada. É o que compõe a Universidade MSD. Exatamente, ela é composta de escolas e cada escola vai lançar mão de diferentes plataformas para poder chegar aos seus públicos. Então, o que o senhor destacaria nessas escolas e nessas plataformas? Eu diria que, por exemplo, a escola que existe há mais tempo, que é a escola de pecuária, ela já faz há 7 anos uma iniciativa de educação presencial, uma imersão chamada Intertemporada. A gente leva toda a equipe, são 150 pessoas, para dentro de uma universidade, para uma faculdade de veterinária, para fazer reciclagem técnica com os professores dessa universidade. Ou seja, treina a equipe da MSD, que depois vai estar lá no campo. Exatamente, ela já esteve na USP em Pirassununga, na Exalc ali da USP também em Piracicaba, já estivemos na UFMG. Então a ideia é ir para um centro de excelência para buscar o que há de mais atualizado, de mais contemporâneo em termos de tecnologia e promover a troca entre a equipe também, que é um momento de reunir funcionários do Brasil todo para trocar experiências. Agora, nós temos várias escolas, né? Tem Sim. escolas destinadas à pecuária, mas tem também para suinocultura. Exatamente. Os números são bons? Os números são muito bons, a gente já tem centenas de pessoas conectadas. Um número agora do primeiro semestre de 2016, a gente teve mais de 600 pessoas conectadas nas diferentes aulas, porque a gente chega também aos públicos que são funcionários dos distribuidores. E aí eu estou falando de aulas pela internet. São aulas mensais, ao vivo, em que a pessoa conectada vai poder assistir um profissional. Recentemente a gente teve um diretor de avicultura que transmitia essa aula diretamente dos Estados Unidos e os funcionários do distribuidor, os funcionários da equipe podem fazer pergunta na hora. Tem acesso a essas informações e podem perguntar para esse Pergunta na hora através de um chat e ele pode exibir vídeos, então são vídeos. Não precisa nem sair do escritório da empresa, Não. nem do local onde ele está. O funcionário está no campo, ele pode assistir isso até do celular, se ele tiver uma boa conexão. E a oportunidade, então, é um ponto de encontro mensal para poder haver troca de experiências também. Para a suinocultura também tem. Para a suinocultura também, para a equipe até de pet, de animais de companhia, a gente tem um público enorme, porque a equipe de distribuição é muito grande, então são mais de 300 pessoas conectadas em cada aula para animais de companhia, por exemplo. São várias escolas e várias plataformas. Várias plataformas. A mais antiga é a da pecuária. A da pecuária é a mais antiga, mas desde 2015, todas as unidades de negócio passaram a estruturar suas escolas e usar essas plataformas também. Nós temos uma bem interessante que a gente chama de rádio universidade, você mencionou aí rádio, porque esse funcionário também não tem tanto tempo para parar o trabalho dele de vendas e se atualizar. Mas ele passa um tempo longo em deslocamento na estrada. E aí ele recebe um podcast com produção de programa de rádio mesmo, música, piada e causos que, na verdade, refletem experiências, boas práticas encontradas e pílulas de conhecimento ali de 2, 3 minutos que ele vai ouvir no carro enquanto se desloca. Tudo isso para que na Universidade MSD haja uma atualização constante de quem trabalha
Exatamente. É quem trabalha e que vai lá para a ponta do mercado para falar com o pecuarista e levar o que há de mais atual em termos de tecnologia de produção, de bem-estar animal, de reprodução animal. É um bom negócio para a empresa. É um excelente negócio, porque o cliente percebe que ele recebeu um valor ali, ele recebeu a visita de um consultor em pecuária ou em avicultura, em suinocultura, e não simplesmente uma pessoa que foi lá para fazê-lo comprar ou vender um produto. Mas a pessoa foi levar soluções, o produto poderá ser parte desse pacote de soluções. Bom, você acaba de ouvir o professor Sebastião Faria, ele é gerente de educação corporativa da MSD, responsável, enfim, pela estruturação dessa universidade MSD, que prepara e bem os profissionais que correm ao campo. Agradeço a sua explicação mais uma vez aqui. Treinamento é fundamental e um bom negócio para a empresa. É um bom negócio para a empresa e um valor para toda a cadeia de produção animal no Brasil. Obrigado, professor Sebastião Faria. Agradeço a sua entrevista. Voltamos ao programa. E agora o assunto é sobre previsão do tempo. Próximo final de semana marca a volta das chuvas na região centro-oeste, que vai beneficiar as áreas mais secas. Vamos saber como vai ser esse volume dessa chuva que vai chegar pela região centro-oeste. As informações com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, bom dia a todos. Vai ter previsão sim de chuvas volumosas na região centro-oeste, agora pelo menos ao longo dos próximos dias, e deve ficar concentrada no estado do Mato Grosso do Sul, justamente onde os índices de umidade do solo estão mais elevados na região centro-oeste. Agora, nos próximos dias, a chuva mais forte vai ficar restrita no estado sul-mato-grossense e pode alcançar até 100 milímetros de água acumulada em apenas 5 dias, por conta de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai que acaba intensificando essas chuvas. Agora, em Goiás, previsão de chuva também forte. Os acumulados seguem elevados, em torno de 50 até 70 milímetros. A partir da segunda semana, essa chuva agora mais forte, ela vai acabar se concentrando nas áreas mais ao norte da região centro-oeste. Vai se concentrar entre Mato Grosso e também Goiás, principalmente, e os acumulados podem passar de 30 milímetros nessas áreas. A partir do terceiro período, a atuação ainda de um canal de umidade vai garantir chuvas frequentes na região centro-oeste e fortes, porque os acumulados seguem elevados nessas áreas mais escuras entre o norte do Mato Grosso e o norte do estado de Goiás, podendo alcançar até 70 milímetros. E dessa vez, a chuva vai perder intensidade no estado do Mato Grosso do Sul. O tempo vai ficar um pouco mais seco, as pancadas vão perder intensidade e se tornar muito fracas e também isoladas. Então, ao longo das próximas semanas, os pastos, principalmente do Mato Grosso e de Goiás, seguem beneficiados com chuvas frequentes e também com alto volume de água. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O Bom Dia Produtor destaca agora o resultado das exportações de carne bovina brasileira do tipo in natura, obtidos agora nos 21 dias úteis do mês de outubro. Uma alta tanto para o volume foi constatada quanto para o faturamento, isso tanto em comparação com setembro em relação ao que também a outubro de 2016, e são esses números detalhados, bem como o acumulado dos 10 meses de 2017, que você acompanha agora na tela do seu televisor. Começando com o volume, portanto, o mês de outubro, aqui o mercado brasileiro enviou ao mercado internacional 119.100 toneladas ao mercado. Em setembro do mês passado, deste ano de 2017, 111.900 toneladas. Com isso, em relação ao mês de outubro, até a gente tem aqui o resultado, outubro também foi enviado do ano passado 83.400 toneladas. Comparando com o mês de setembro, o mês de outubro teve uma valorização de 6%. Agora, se a gente comparar com outubro de 2016, aí sim um resultado bastante expressivo, uma alta que chega a 43%, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Vamos ver agora em relação ao faturamento, a receita. Veja quanto foi alcançado durante o mês de outubro de 2017 neste outro fundamento para as exportações de carne bovina do tipo in natura. Eu vou ver que o pessoal se travou ali, a gente fala aqui os números para você de casa ter o conhecimento. Agora sim, outubro, 503.200.000 dólares. Veja que em setembro chegou a 471.400.000 dólares. Já comparando com outubro do ano
passado, 357 milhões e 400 mil dólares. Com isso, em setembro, a receita de outubro teve valorização de 7%, enquanto que em outubro do ano passado, uma alta também bastante expressiva de 41%. Da mesma forma, vamos passar agora o olho nos 10 meses de 2017. O volume obtido, então, neste ano chega a 986 mil toneladas. No ano passado, para o mesmo período, 914.500 toneladas. Com isso, de acordo com o Ministério, essa alta já chega a 7,8%, mesmo com o primeiro semestre bem desastroso e difícil, que foi esse primeiro semestre de 2017. E agora, vamos ver a receita? 2017, então, a receita 4 bilhões 126 milhões de dólares, para o mesmo período no ano passado, 3 bilhões 151 milhões de dólares. Com isso, a alta chega a 30%, números para as exportações de carne bovina do tipo in natura aqui do Brasil. Tem mais números chegando na tela do seu televisor, dessa vez veja os valores para o boi magro. Hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o período pré-Piracema e Piracema. Nós teremos ainda hoje muitas informações, né, Helene? É isso mesmo, mas daqui a pouquinho a gente vai ver um bloco com muitos leilões que estão agitando as pistas do país. E daqui a pouquinho tem Piracema e pré-Piracema para você entender melhor aonde pode pescar nos rios e leitos do estado de Mato Grosso do Sul. A gente volta já já. 20 minutos para as 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira para falar, a partir de agora, sobre eventos com transmissão aqui pela rede SBA. Com certeza, são os melhores e mais importantes leilões do país. Eu tenho para você um convite. No próximo dia 9 de novembro, o Agrocanal transmite o 7º leilão das fazendas HE. Na oferta, mulas, burros, muares e também éguas. Informações para você no quadro Grandes Criatórios com Daniel de Paula. A paixão pelos muares não tem fim. E é pensando nisso que essa dupla organiza o 7º leilão virtual Fazendas HE, que o Agrocanal mostra dia 9 de novembro, a partir das 8h30 da noite, com 50 lotes da mais alta qualidade. Foi transformando em negócio esse grande amor pelos muares que 9 anos de seleção com investimentos em genética contagiaram um mercado sempre aberto ao que é bom. A partir de éguas consagradas de grandes criatórios e jumentos com produções comprovadas e recomendação de especialistas, as fazendas HE multiplicaram seu plantel para atender uma demanda cada vez maior. O muar evoluiu demais nos últimos anos e nós tentamos acompanhar toda essa evolução, com animais belíssimos, muito bem criados, de uma índole excepcional, donos de uma excelente morfologia. São os animais diferenciados, né? Então a gente procura ver cabeça, orelha, aquelas orelhas bem implantadas, tesourada, né? Animal de cabeça seca. Você vê um animal já com uma postura bonita, você fala, nossa, que animal diferente, né? Que animal lindo. Isso que chama muita atenção e é o que a gente procura fazer hoje. Então, quando a gente sai, reúne o pessoal nosso, vamos para uma cavalgada, a gente fica muito satisfeito. A procura é grande, o pessoal chega e quer conversar, quer comprar um animal. Então, isso é o sinal de um belo trabalho, né? Isso que a gente procura fazer em todos os animais. Todos mesmo, de todas as eras, pelagens e linhagens. A diversidade dessa tropa atende qualquer desejo e se destina a qualquer fim, já que as fazendas HE sempre priorizaram animais que, desde jovens, mostram versatilidade, conforto, temperamento, morfologia desejada para qualquer finalidade, pilares que essa seleção reforça a cada geração. O nosso foco é andamento, né? Andamento, morfologia, né? A docilidade, né? Que seria a índole deles. Então é isso que a gente vem agregar. E agora a pelagem também, né? Então pelagem, eu gosto de mula, para mim tem que ser preta. O outro fala, não, para mim tem que ser baia, tem que ser calçada. Então é variados gostos, né? Então tem para tudo. Então é o que a gente busca hoje fazer. Graças a Deus estamos conseguindo tirar animais diferenciados. Tirar e compartilhar com o mercado, como o que vem nessa venda especial na forma de animais jovens. Animais a ponto de doma, mulas e burros de patrão, éguas paridas. Tudo com pelagens exóticas,
um cardápio completo. 7º Leilão Virtual Fazendas HE, 9 de novembro, 8h30 da noite, com transmissão do Agrocanal. O dia 9 de novembro está recheado de grandes oportunidades. Eu vou trazer mais uma, viu? É que você tem a oportunidade de adquirir mais um leilão da massa falida Boi Gordo. São as últimas áreas agricultáveis e com alguns lotes com até 90% de deságio, viu? Não me enganei, é 90% de deságio. E elas estão localizadas na região de Comodoro, cidade de Comodoro, sudoeste do estado do Mato Grosso, uma área onde é considerado joia da coroa. Imagina só. Detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. A Chapada dos Parecis, nesta estação da primavera, é um verdadeiro santuário ecológico, onde fauna e flora manifestam toda a sua beleza. A Chapada está localizada no sudoeste de Mato Grosso, no corredor da BR-364, que abrange 4 municípios produtores: Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Julho e Comodoro, formando assim o grande polo de produção com soja, milho, pluma de algodão, girassol, cana para a produção de etanol e açúcar. A região está em pleno plantio da safra 2017-2018 com a cultura da soja, e na sequência vem o plantio da segunda safra com milho e algodão. Mato Grosso se tornou um grande produtor de grãos, mas na região falta armazém para estocar toda essa produção. O milho na safra passada em muitas regiões ficou estocado a céu aberto. E é exatamente aqui no município de Comodoro que está a joia da coroa, a melhor fazenda da massa falida Boi Gordo. A Fazenda 8 possui uma unidade de armazém graneleiro com capacidade para 1 milhão de sacas com fundo formato V, o que facilita o escoamento dos grãos. A casa de máquinas contém equipamentos como máquina de pré-limpeza, secador com fornalha e um tombador hidráulico instalado na moega de recepção, o que agiliza o recebimento dos grãos durante a colheita. Esta unidade conta com uma pista de pouso para aviões de porte médio com hangar, escritório moderno com balança digital, galpão para proteger os maquinários e casas para os funcionários. Tudo isso em perfeitas condições de funcionamento, pronto para receber a safra 2017-2018. No mapa, podemos observar que as fazendas da massa falida Boi Gordo em branco já foram vendidas. As que estão numeradas são áreas agricultáveis de 5 a 6 mil hectares para a integração lavoura e pecuária e área de matas nativas para a compensação ambiental. Estas fazendas estarão disponíveis no próximo leilão da massa falida Boi Gordo em São Paulo no dia 9 de novembro, às 14 horas, horário de Brasília. Tá aí. Com esse déficit em armazenagem no estado que mais produz no país, esta é uma oportunidade para você investir no agronegócio mato-grossense. E com toda a garantia desse retorno do investimento em curto espaço de tempo, já para esta safra 2017-2018 que está em pleno andamento. Se você quiser mais informações sobre esse leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, lute.com.br/boigordo, ou por telefone, 0 operadora 11 3266 2771. Lembrando que esse leilão acontecerá no dia 9 de novembro, você não pode perder, com transmissão aqui pela rede SBA. Um dia antes, no dia 8, você acompanha aqui também pelo SBA o início de uma semana muito importante. Será o quadro De Olho na Fazenda Canchim, Essência da Produção. E no dia 14, no final dessa semana, acontece um leilão muito especial aqui pelo canal do Boi. As informações na reportagem de Daniel de Paula. Tudo o que é essencial para a pecuária de corte está nessa raça sintética inventada pela Embrapa há quase 7 décadas. A mescla de charolês com zebu até dispensaria apresentações pela fama que o Canchim, resultante desse cruzamento, ganhou produzindo carne a campo com toda a sua imponência e precocidade.
Mas aqui cabe um reforço no convite para acompanhar a venda de 150 reprodutores do leilão virtual Kanxin, Essência da Produção, que começa dia 8 de novembro, com venda a preço fixo pelo SBA e termina no dia 14, com um leilão que o canal do Boi mostra a partir de 8h30 da noite. Os criatórios Ilma Agropecuária de São Paulo, Itamaraty, de Mato Grosso do Sul, São Joaquim, do sul de Minas e Kanxin da São Tomé, de Goiás, se juntaram para ofertar o melhor da safra de touros jovens, com média de 2 anos, carcaças de uma conformação e preenchimento de alto padrão, e todos frutos de genética que se consolida nos 4 promotores graças a uma base de matrizes como a que a São Tomé ostenta, com mães que parem mais cedo e podem desmamar bezerrada com média de 328 quilos a pasto. São as formas que se validam com a qualificação dos filhos em programas como o Gene Plus da Embrapa e o PECAD, Prova Kanxin de Avaliação de Desempenho, que todo mundo usa para nortear sua seleção. Tudo muito bonito, tudo muito prático, muito funcional. Cada criatório tem o seu cenário, tem o seu manejo e as suas escolhas, mas em comum a responsabilidade de buscar a essência de produção de cada um de seus animais, todo o rigor de fazer uma pré-seleção, levar os melhores para uma prova de desempenho e ali sim escolher o que é de melhor para levar a leilão. Isso se chama respeito ao mercado, garantia de resultado. Isso é uma questão importantíssima, o Kanxin leva muito a sério isso e esses criadores em particular levam isso mais a sério ainda. E isso garante a oferta, a qualidade desses animais que são ofertados em função da qualidade genética que esses rebanhos possuem. A gente tem usado só touro que é bem avaliado na prova. O nosso desempenho melhorou muito, a questão do padrão do gado melhorou muito, o desenvolvimento dos bezerros é outro nível de gado que depois que nós estamos usando os touros já provados pela prova, que são bem selecionados na prova. Aí depois disso, até o nosso desempenho na prova está sendo bem diferente do que antes, que a gente não usava, que não fazia essa seleção. Nem todos os touros do leilão passaram pelo PECAD, mas o currículo dos melhores classificados formou as gerações que hoje se destacam nas avaliações, tornando esses rebanhos referência nacional. Para você ter uma ideia, essas provas avaliam por ano cerca de 200 animais, de 28 animais que foram classificados elite na prova do ano passado. Essas 4 fazendas, esses 4 criatórios produziram 20 desses 28 elites. Portanto, essas 4 fazendas juntas produzem 70% do que se tem de melhor em termos de genética na raça, avaliada pelo programa Gene Plus Embrapa. Isso certamente respalda o programa de melhoramento que essas fazendas têm feito, têm produzido, e isso respalda, sem dúvida nenhuma, a qualidade genética dos animais que essas fazendas oferecem. Também explica a fidelização de um mercado sempre em busca de segurança. O mercado é inteligente, como a gente costuma dizer, o mercado tem uma inteligência que sabe valorizar o que realmente produz, o que realmente dá resultado. Essa a função da raça Kanxin, essa a função desses criatórios. Produzirem animais que consigam trazer um maior retorno para o pecuarista, para o cruzador, quando ele usa esses touros. Hoje nós vendemos touro só que foi avaliado, não vendemos nada sem registro. Todos os touros que nós vendemos aqui passou por 2 avaliações dos técnicos. Aí tem os touros que vêm da PECAD ainda, que assim, tem um diferencial, a gente vende eles separado, que já tem a prova, que tem os resultados individuais deles. E tem dado muito certo, o pessoal tem procurado muito os animais que são destaque em prova. E volta para comprar. E volta sempre a comprar. Todo ano já está repetindo os clientes que não conheciam a raça, que hoje já tem resultado, estão todos voltando. Ainda mais numa modalidade que oferece a comodidade de investir com preço fixo, sem disputa e com a credibilidade e abrangência da televisão em nível nacional. A comodidade porque o comprador ele tem toda a liberdade de escolha, ele tem todas as informações disponíveis, ele pode pensar com calma, ele pode fazer uma compra consciente, como deve ser feita. A aquisição de genética é um ponto importantíssimo dentro da produção de gado de corte, a gente sabe disso. E certamente a raça Kanxin e esses criatórios estão
estão dispostos a oferecer isso ao pecuarista moderno, que é o que ele merece. Quem também quer esse benefício não pode perder o leilão virtual Canchin Essência da Produção, que o SBA mostra a partir do dia 8 de novembro, com preço fixo, e que termina com o leilão do dia 14, 8h30 da noite, pelo canal do Boi. Excelentes opções de investimentos para você, pecuarista, que quer aumentar seu plantel. Hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Deixo você com imagens de um leilão que acontece no próximo domingo, com transmissão aqui pelo canal do Boi. É o 24º leilão virtual Peso Provado Quilombo. Na oferta, 150 reprodutores avaliados. A realização é da Central Leilões e da Leilo Grande. Você não pode perder. E depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre pesca. Sabe a quais rios você poderá pescar aqui nos leitos do estado de Mato Grosso do Sul? Para você que está aproveitando o feriadão e veio pescar aqui no estado sul-mato-grossense. Daqui a pouquinho a gente retorna. 7h57 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente sexta-feira em companhia clara aqui do Bom Dia Produtor. Vamos falar agora sobre pesca. E olha, para prevenir e também reprimir a pesca predatória durante a reprodução dos peixes, a Polícia Militar Ambiental antecipa desde o ano de 2013 a Operação Pré-Piracema. Dentre as ações desenvolvidas, desde quarta-feira, dia 1º de novembro, a corporação iniciou a Operação Finados. O objetivo, claro, é proteger os rios que incidem no estado de Mato Grosso do Sul durante a pré-Piracema e a Piracema, período que antecede a reprodução e período de reprodução dos peixes. Mas, afinal, você sabe quais rios se pode pescar no estado sul-mato-grossense durante o feriado prolongado de Finados? Ainda mais se levar em consideração que pessoas do Brasil inteiro vêm para cá pescar nos leitos sul-mato-grossenses. Pois esse é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o capitão Valdir Roloff Júnior, que é chefe da seção de operações da Polícia Militar Ambiental. Bom dia, capitão Valdir. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, esclarecer os pescadores, os turistas, que tem muita gente que está vindo para cá, aproveitou o feriadão para descansar e está nervoso, vai pescar, né, capitão? Com certeza. É o último feriado, né, antes do fechamento da pesca. Então o pessoal está bem empolgado aí para matar a saudade, né? Como ficar alguns meses aí sem poder pescar. Verdade. Olha, vamos começar esses esclarecimentos. A Polícia Militar Ambiental já vem desde o mês de outubro desenvolvendo ações de pré-Piracema e Piracema. Então vamos explicar para a gente que não entende ainda qual a diferenciação, como é que funciona a pré-Piracema e a Piracema? Bom, as operações elas são desenvolvidas na base da prevenção. Essa prevenção ela visa evitar que as pessoas cometam os crimes de pesca, né, que são comuns nessa época. A Operação Pré-Piracema, os cardumes já começam a se formar, né, nesse período. A Piracema, na verdade, é só o fenômeno de reprodução dos peixes. Esse período de defesa, então, é para proteger que essa reprodução possa ocorrer. Porque como os cardumes já estão se formando, a gente faz o acompanhamento desses cardumes, de modo a evitar que haja pesca predatória, com pretexto proibido, em locais proibidos, né? E em pontos especiais, por exemplo, as corredeiras e cachoeiras, que é onde os peixes param, esperam ter um nível da água suficiente para eles poderem dar continuidade à subida. Né? Então, nesses pontos, a gente monta alguns postos de fiscalização avançados, que são esporádicos, onde tem policiais fixos ali o tempo inteiro. Além do serviço de inteligência, que também atua nessa fiscalização. Fazendo um monitoramento, Sim. Identificando as áreas especialmente sempre... onde não tem os postos mas também é comum de pesca, ali tem policial sem usar a farda, né, veladamente, buscando informações. E olha, desde o dia 1º de novembro foi início do defejo? Sim. É isso? Então está proibido pescar nos leitos de quais rios, capitão Valdir? Rio Paraná, Rio Aporé e Rio Paranaíba. Tá? Nos demais rios do estado, mesmo os da bacia do Rio Paraná, mas são de interior de estado, todos eles tá liberado ainda até sábado até meia-noite. Então, domingo, 0 hora, dia 5, 0 horas, inicia o período de defeso
tem que estar fora do rio então, já. vamos repetir quais são os leitos que não pode, então, pescar? Rio Paraná, Rio Aporé e Rio Paranaíba. Rio Paranaíba. E tem bastante fluxo, né, nessas localidades? No Paraná tem bastante. Tem bastante, né? Além disso, vamos explicar melhor essa Operação Finados, que já está em andamento desde o dia 1º de novembro. Quais são as pessoas envolvidas, as ações, abordagens? Como funciona, capitão? São 342 policiais envolvidos, é feito tanto o policiamento fluvial quanto o terrestre, para controle desse transporte, o pescado também, e é mais focado, lógico, para a conscientização e também para evitar essa pesca predatória. Se a pessoa for flagrada, ela tanto responde criminalmente quanto administrativamente, com as multas, né? E além de poder ser impetrada uma ação civil pelo Ministério Público contra essa pessoa. É isso que eu ia perguntar. Se a pessoa é pega ali em flagrante, que tipo de multa? Tem como a gente falar só para o produtor, para o pecuarista, o turista que está vindo para cá, só para ele ter uma ideia, o quanto que ele vai responder? Tem multa? Pode ser preso? Como funciona? A multa é a partir de R$ 700 mais R$ 20 por quilo de pescado, né? É a partir de 700, mas pode ir até R$ 100 mil e mais R$ 20 por quilo de pescado. É uma multa também que serve para pesca no mar, então o valor é alto assim por conta disso. Mas a multa normalmente nos rios ela inicia a partir de R$ 1.000. R$ 1.000? A partir de R$ 700, desculpa. E pode ser preso? O pescador, se for uma situação de crime, ele pode ser preso, vai ser conduzido para a delegacia, tá? A pena é de 1 a 3 anos de prisão. E tem todo o petrecho, todo o equipamento, barco, motor, os equipamentos todos de pesca, tudo apreendido. Apreendido, né? E essa proibição, então, vamos reforçar, vai até que dia mesmo, capitão Valdir? Até dia 28 de setembro, 28 de fevereiro. De fevereiro. Isso. Sendo que no dia 1º de fevereiro até 28 de fevereiro tem o pesca e solte na bacia, na calha do rio Paraguai. Também devidamente autorizado com a licença própria para isso, que é só a licença do pesca e solte, a pesca esportiva. Tá certo, então vamos deixar as últimas palavras. É importante ter a consciência de respeitar esse período de reprodução dos peixes, pois só assim nós teremos em abundância pela natureza, não é mesmo? Exatamente. O período de defesa ele foi elaborado para que os estoques pesqueiros dos rios possam se recompor da pesca que é realizada durante todo o resto do ano. Então é um período que tem uma quantidade maior de peixes se reproduzindo, né? Nem todos eles se reproduzem nesse período, mas a maior parte das espécies se reproduzem nesse período. Então, para que eles possam se reproduzir e repor esses estoques, né, dos nossos rios. Tá certo. Olha, nós conversamos com o capitão Valdir Rolofo Júnior, ele que é chefe das operações, da seção de operações da Polícia Militar Ambiental. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É importante conscientizar os pescadores deste período tão importante, não é mesmo? É sim, com certeza. Muito obrigada, capitão. Obrigado a você. Antônio. E agora informações com relação à previsão do tempo para a região sudeste do país. Os solos encontram-se com boa disponibilidade hídrica na região sudeste e isso tem aumentado o potencial produtivo. Vamos saber mais detalhes com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana, essa fase otimista permanece até a próxima semana? Conta pra gente. Esse cenário otimista na região sudeste vai persistir ao longo dos próximos períodos, porque as instabilidades vão seguir se espalhando de forma abrangente na região e, inclusive, ainda vão ganhar bastante intensidade. E as áreas mais necessitadas agora ficam restritas entre o norte de Minas Gerais e também no Triângulo Mineiro, que apresentam disponibilidade hídrica do solo mais baixa. Nos próximos 5 dias, as chuvas agora no sudeste vão ficar concentradas entre o estado de São Paulo e também na metade sul mineira, onde a chuva mais forte pode ocorrer e alcançar até 50 milímetros. Mas a partir da semana seguinte, essas instabilidades que acabam sendo trazidas pelos ventos no alto da atmosfera vão se concentrar no norte de Minas Gerais. Vai ter previsão de acumulados de 50 até 70 milímetros. E essa chuva forte no norte mineiro ainda vai persistir no decorrer da terceira semana. Os acumulados agora seguem elevados em praticamente toda a metade norte de Minas Gerais, enquanto que em São Paulo as instabilidades perdem força e se tornam cada vez mais fracas e isoladas. Então, ao longo das próximas semanas, esse cenário ainda deve seguir mais otimista para as áreas de pastagens, especialmente para os pastos que já vinham enfrentando dificuldade para se desenvolver devido aos baixos índices de umidade do solo, especialmente no norte de Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
E depois de tantos esclarecimentos nesse período que o pessoal costuma viajar, pescar bastante, vamos falar de coisa séria, de trabalho sério. Está precisando melhorar a produtividade, a rentabilidade da sua empresa? Mas você tem cuidado da sua pastagem? Pois é isso que a gente vai ver agora com a Germipasto, que tem várias soluções, porque infelizmente estamos aqui com o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta. A gente vai falar sobre essa situação da pirataria, porque infelizmente tem muita gente que acaba caindo no conto do vigário e adquirindo sementes que não são boas, e isso reflete no bolso, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Elaine, bom dia a todos. É mesmo, viu, Elaine? Realmente, infelizmente, como você muito bem disse, no nosso segmento de semente de pastagem existe também a pirataria. E aí, por isso que a gente sempre diz para você a importância de você eleger uma empresa fornecedora das suas sementes, né? Eu sempre tenho um lema que a gente sempre fala que o 50% pelo menos do sucesso do estabelecimento de uma forrageira, de uma pastagem final, vem da semente de boa qualidade. Então, a importância de você ter um material que você conheça, né? Outro detalhe, outra dica que a gente dá, Elaine, e também isso compete ao produtor rural, que é quando ele adquire a semente, ele tem o direito de calar. Calar nada mais é que retirar uma pequena amostra de cada saco e enviar ao laboratório para estar analisando esse produto. Porque a olhos vistos, por exemplo, a gente pegar na mão sementes certificadas e na outra sementes de pirataria, não dá para visualmente perceber essa diferença? Muito difícil, a não ser quando a semente é muito suja, quando a pureza dessa semente esteja muito baixa, aí a gente consegue a olho nu identificar exatamente a sujeira, que seria palha, terra, torrão e semente xoxa, mas quando a semente não tem uma boa germinação, visualmente a gente não consegue identificar. Então pode pegar um pouquinho disso e enviar para análise. Isso, é de competência do produtor, como eu já disse. Ele pode muito bem furar, né, cada saco desse, tirar uma pequena amostra, juntar uma amostra composta e aí enviar ao laboratório. Porque as sementes, Elaine, quando o produtor compra ela, quando o produtor adquire, ela tem os padrões mínimos, né? Então, por exemplo, uma semente com 50 de valor cultural, ela tem que ter no mínimo 60 pontos de pureza. E através dessa análise via laboratorial é que a gente atesta exatamente se ela está dentro do padrão. Existe alguma outra orientação em relação a isso? Está muito barato, também pode desconfiar. Também, com certeza é outro indício de que algum problema tem, né, desde a parte da adulteração até a parte de outros inertes que podem vir a prejudicar a boa formação. E a dica que a gente sempre dá, né, Elaine, é procurar saber o histórico daquela empresa que ele está adquirindo, né? Se tem sede própria, aonde é sua sede, se é produtora das suas sementes. A Germipasto tem esse grande diferencial que é produzir grande parte do que é comercializado. Isso tem um histórico, né, dessa semente quando ela adentra a nossa OBS. Ou seja, são vários passos para que o produtor chegue exatamente no produto final, que é uma semente de boa qualidade. Agora eu tenho uma dúvida. O produtor, infelizmente, se descuidou, estava num período conturbado da vida, digamos que ele comprou essa semente, essa pirataria. Ele plantou lá, semeou na propriedade dele. O que vai acontecer? Olha, prejuízo na certa, viu, Elaine? Prejuízo porque nós não vamos ter uma boa formação, consequentemente esse passo vai ficar bastante falho e aí nós não vamos ter aquela lotação, taxa de lotação que é tão importante e mede exatamente a lucratividade da propriedade. E o detalhe mais importante de tudo isso é que se ele fez o plantio dessas sementes e esperou do final para o meio do período da chuva, ele vai ter que esperar pelo menos um ano para corrigir, porque as chuvas, a janela de plantio são anuais, né? 3, 4 meses anuais aqui no centro-sul do país. E se ele teve esse problema, ele vai ter que, infelizmente, esperar pelo menos um ano para poder novamente corrigir esse detalhe. Eu ouvi certo, é um ano para corrigir esse problema? Um ano porque a próxima estação chuvosa é
basicamente daqui a um ano, né? Se no Centro-Sul, vamos dizer, começa a chover a partir de outubro, é só a partir de outubro do ano que vem que ele vai poder fazer o preparo de solo e semear novamente. Fazendo as contas, então, é muito prejuízo durante enorme. 12 meses, aí tendo dor de cabeça. Exato. E a característica do pasto, como é que ele fica, Beretta? Olha, a gente não tem um número de plantas ideais por metro quadrado e isso afeta exatamente a qualidade da forragem e também a taxa de lotação. Então, realmente, Elaine, o prejuízo é muito sério, o produtor precisa desconfiar, preços muito baixos são indícios de algum problema nessa semente e, sem dúvida, aquela questão de o produtor ter a sua empresa fornecedora, ter a confiança nessa empresa, se ele já tem um histórico de alguns anos comprando nessa empresa e tem dado certo, não tem por que mudar. É verdade. E me diz uma coisa, até mesmo, e o solo, ele sente isso? Ele também é prejudicado, a qualidade, a riqueza, a mineralização? Ele perde, ele fica desgastado também, Beretta? Olha, Elaine, o solo, na verdade, é uma base para a germinação da semente. E dependendo do tipo de solo, se ele tem maior fertilidade ou menor fertilidade, a semente que é de boa qualidade, ela vai germinar normalmente. Mas, sem dúvida que aquele solo mais bem corrigido, com certeza o resultado, a produtividade da forragem instalada vai ser maior. E o que comprova o sucesso também da GM Pasto são os clientes espalhados por todo o Brasil que tem testemunho afirmando o bom uso e o resultado que isso converte também em economia no bolso. Exatamente. Além de clientes espalhados por todo o Brasil, Elaine, nós temos também várias parcerias, inclusive a GM Pasto faz parte da Unipasto, que é uma seleta associação que gera recursos financeiros, que tem parceria com a Embrapa, Gado de Corte, com todas as Embrapas, para justamente estar desenvolvendo novos produtos aí para a pecuária nacional. E exemplo disso é que nós tivemos agora recentemente na Embrapa, aqui em Campo Grande, o Éder Campos foi até lá, entrevistou alguns pesquisadores falando exatamente desse tema de sementes piratas. Dá uma olhada aí. Sementes protegidas. Já ouviu falar desse assunto? Eu vou bater um papo com o Rodrigo Amorim. Ninguém conhece ele aqui na Embrapa por esse nome, mas é o Guga da Embrapa que vai falar sobre a proteção de sementes forrageiras ou de espécies forrageiras. É importante, é um tema fundamental. Sim, com certeza. São materiais protegidos com garantia de qualidade. Então, hoje no mercado nós temos 4 variedades protegidas de braquiária e 3 de pânico. Então, se você pegar as braquiárias em ordem cronológica, é o Piatã, BRS Tupi, BRS Paiaguás e BRS Piporã, recentemente, lançado esse ano. E dos pânicos, nós temos 3 materiais protegidos, que é o Zuri, o Tamani e o Quênia. Qual a importância de o produtor adquirir sementes que tenham essa proteção? Olha, basicamente pautado na qualidade desse produto. Então, é um material de excelente qualidade, com um aporte tecnológico muito grande em cima desses materiais. Foram desenvolvidos por longo tempo, sendo testados nas mais diversas situações, e isso confere ao produtor um material de muito boa qualidade que pode ser usado no campo. As sementes, quando são lançadas, elas são lançadas com uma série de informações sobre a condução, instalação, manejo de um campo de produção. A utilização de sementes piratas, o produtor incorre em uma série de erros, Para começar, ele não vai ter certeza da origem genética daquele produto que ele está comprando. E, via de regra, uma semente pirata não passou pelos outros trâmites de fiscalização, escapou. Então, não vai estar obedecendo à legislação e às instruções que informam o mínimo necessário para a comercialização de uma semente forrageira. Por exemplo, padrão mínimo de pureza, padrão mínimo de germinação ou viabilidade e também com relação às nocivas, que são as plantas daninhas, toleradas e proibidas, fora o problema genético da composição genética daquele material. Então, você não vai ter certeza também de como conduzir o seu pastejo. Quem perde com a pirataria de sementes? Na prática, todos os elos perdem. O obtentor, que seriam as instituições de pesquisa que desenvolvem a cultivar, porque não arrecadam os royalties pertinentes. O parceiro, que é aquele que tem a obrigação da comercialização do produto dentro dos padrões, e também o consumidor. E o governo perde pela falta de arrecadação de impostos, porque sementes piratas são comercializadas de maneira clandestina.
essas sementes têm que ser fiscalizadas, comprar de empresas idôneas, né? As cultivares de preferência, as que estão ainda protegidas de parceiros, e aquelas que não, de empresas idôneas. A Unipasto é um grande parceiro da Embrapa com relação a tanto fomentar a nossa parte de pesquisa como difundir esses materiais no Brasil. Como são um grande número de empresas, tem uma capilaridade muito grande no mercado nacional, então essas empresas são autorizadas, elas pagam royalties, então elas trabalham sério com isso para difundir esses materiais que nós lançamos para toda a cadeia produtiva de bovinocultura do Brasil. A Unipasto é uma associação de mais de 30 produtores de sementes, né? Então, a semente de alta qualidade, tem que ter certeza que são eles que estão comercializando essa semente. Cuidem bem para comprar apenas semente certificada pela Unipasto. Olha, Elaine, exatamente aí tá os pesquisadores da Embrapa, o Guga, a doutora Liana, a Jaqueline também falando sobre a importância de uma semente de boa qualidade. E para isso, meu amigo, é muito simples quando a gente fala em qualidade. Nesses 21 anos de existência, a Germipasto talvez é a palavra de ordem da empresa. Então, não abrimos mão desse quesito para que realmente fizemos com que vocês tenham aí também sucesso no estabelecimento da sua pastagem. Agora é com você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, ou também no interior do estado, e um segundo número aí na sua tela, 0800 647 0050. Se você tiver dúvidas, né, quiser mandar um e-mail para nós ou também fazer a sua pergunta por escrito lá no nosso site, no www.germipasto.com.br, você tem essa oportunidade. Lá nas mídias sociais, a Germipasto também faz presente tanto no Instagram como também no Facebook. E aí, Elaine, aquele produtor que gosta de vídeos, né, quer assistir mais vídeos de casos de sucesso, cliente satisfeito, VDTEX em ação, lá no YouTube ele encontra todo esse material, são mais de 550 vídeos que ele pode visualizar a qualquer momento. Tá certo, com essas informações, então, a gente deseja um ótimo final de semana para você e para toda a equipe Germipasto, e muito obrigada por esclarecer que pirataria é um fato que acontece. É bom, então, o produtor ter essa consciência de que é melhor prevenir do que remediar, né? É melhor ver mais agora, estudar mais, do que ter o prejuízo 12 meses depois, né? Ficar 12 meses tendo esse prejuízo. Exatamente, de olho na pirataria para não ter prejuízo. Grande abraço a todos, viu, Elaine? Bom fim de semana. Obrigada, viu, Bereta? E por aqui, hora de intervalo comercial, daqui a pouquinho tem um bloco com agricultura. E olha, foi realizado segunda-feira em Paris um grande evento considerado a Copa do Mundo do Chocolate. E o cacau de Linhares, no Espírito Santo, ficou entre os finalistas e ganhou o prêmio Excelência. Detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. 8 horas e 23 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente manhã de sexta-feira em companhia com o Bom Dia Produtor. Eu vou trazer novidade para você, viu? Neste ano, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, comemora 40 anos. E coincide também com a criação do Estado sul-mato-grossense. Em forma de celebração, a entidade lançou no final do mês de outubro o livro Celeiro de Fartura, a história dos 40 anos da FamaSul. E sobre esse livro, para a gente poder entender todo o processo de criação que consta nele, é o que você vai acompanhar nos próximos minutos do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o livro, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a jornalista e escritora deste livro, a Juliana Feliz. Bem-vinda, Juliana, aqui ao programa. Obrigada. A gente quer saber todo o processo, o que consta nele. Vamos começar. Como é que foi esse convite para escrever os 40 anos de uma federação
tão importante para produtor, para pecuarista aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Eu recebi o convite pela FamaSul, né, e a gente começou a conversar sobre como poderia ser esse trabalho, fiz uma proposta. Eu já havia escrito outro livro, uma biografia sobre a família Altonian, que é uma família que escapou do genocídio armênio, isso já faz quase 100 anos. E esse livro também trouxe essa experiência para mim, para poder apresentar a proposta desse livro. Ele foi um desafio muito grande, para mim, porque, imagina, 40 anos... É uma história muito longa, uma história cheia de meandros, né? Uma história que se intercruza com a história de Mato Grosso do Sul. Verdade. Né? Então foi uma pesquisa aí bem densa, mas bem produtiva também. Agora diz pra gente os detalhes. Quanto tempo aí de pré-produção, para pesquisar tudo isso, fazer entrevista? Quanto tempo durou esse processo? Então o convite ele veio em janeiro, né? Quando eu comecei a fazer as primeiras pesquisas, a fazer a proposta de como seria esse trabalho. E depois... toda a pesquisa, toda a entrevista, levantamento de jornais, de materiais, de relatórios, até o lançamento que foi agora, na semana passada, né? Então foram 10 meses de trabalho. Quantas páginas? 200. 200 páginas que você conseguiu fazer em tempo recorde, né? Foi um trabalho, assim, bem intenso mesmo, né? Para poder conseguir cumprir esse prazo, para poder a gente ter a data aí, que é a data realmente que eles comemoram esses 40 anos. E, vale uma particularidade, viu? O nome do livro é um verso do hino do estado e uma referência também à alta produtividade. E justamente esse ano, onde a gente também completou a criação de 40 anos. Como é que chegou a esse denominador comum, celeiro de fartura? Então, o nome ele já veio logo no início, né? Então, aí a ideia foi que realmente a gente pudesse também ouvir, né, esse nome. Então, foi o celeiro de fartura e eu estudando sobre a criação do Estado, como que foi essa relação, né, da criação da federação junto com a criação de Mato Grosso do Sul. E aí ele veio assim como uma música para mim. Então, eu falei, acho que vai ser esse nome mesmo. Depois não consegui mudar. A gente fez várias propostas. Acho que a gente já fez umas 8 propostas de nome depois desse. Mas esse fixou e não saiu mais. Não saiu mais. Me diz outra coisa, o livro fala também sobre o trabalho desenvolvido pelos presidentes que passaram pela entidade. Como ele está dividido isso? Está dividido em capítulos, Juliana? Isso. Até por uma questão de sistematização, de organização do trabalho, nós tivemos a ideia de colocar cada capítulo sendo um presidente. E foram quantos ao longo? Foram 9. 9 presidentes, né? Então, desde o seu Silvio Amado até o seu Maurício Saito, que é o presidente na atualidade. E como é que eles receberam? Porque vários estiveram presentes durante o lançamento também. Como é que eles receberam essa história ali registrada em um livro? O mais interessante é que o livro ficou guardado a 7 chaves. Nós não divulgamos, nós só conversamos realmente com os presidentes, com as pessoas próximas ali. E foi realmente uma surpresa para eles, porque ele tem desde os discursos dos presidentes em posse, trechos desses discursos, porque eles têm uma organização muito grande na FamaSul. Eles têm relatórios de absolutamente tudo o que aconteceu. Então fica mais fácil. Ficou bem mais fácil. Cada relatório tinha 200 páginas, 120 páginas. Trabalhoso. Né? Mas foi um material que eles têm registrado desde 1977, desde as primeiras reuniões até o primeiro relatório de 79, né? Então, tudo máquina de escrever. Né? Datilografado, uma linguagem também diferente, rebuscada, né? Exatamente. Um esmero nas palavras, né? Mas eles tiveram muito cuidado de ter pessoas cultas realmente, né? Sabe, que puderam escrever isso e detalhar realmente tudo o que acontecia. Né? Então tem ali, foi enviada uma carta ao ministro, fazendo uma solicitação para Mato Grosso do Sul. Foi pedido investimento para trazer energia elétrica para a região do interior de determinado estado, de determinada cidade. Tudo registrado. Tudo. Todas as correspondências, sabe, que foram enviadas. Então, o cuidado nesse registro histórico, desde o início, facilitou bastante. Né? Então, ter esse material para consulta. Além dos jornais, né, também. Agora eu quero que você compartilhe com a gente. Eu tenho certeza que durante essa produção toda e pesquisa, entrevista, eu tenho certeza que você deve ter ouvido muitas curiosidades. Compartilhe uma com a gente.
Olha, tem um fato assim que eu achei bastante pitoresco, que me chamou muita atenção. Bem no início, acho que foi 79, mesmo 80, bem no início, as mulheres de agricultores, né, de produtores rurais, escreveram uma carta para o ministro da Agricultura, dizendo que elas precisavam de incentivo, que precisava haver investimento para Mato Grosso do Sul, porque a dificuldade dos maridos delas, todos os seus maridos, estava trazendo desarmonia no lar. Então, realmente foi algo assim que chamou muita atenção. Eu falei, mas que curiosidade, né? Não, porque o que está registrado ali não é só o investimento, o crescimento, o desenvolvimento da agricultura. Mas o problema que estava gerando em casa. Sim, mas até os problemas que essas famílias passavam, porque não foi fácil para esses pioneiros. Né, trazer as suas famílias, pessoas que já eram daqui, mas pessoas que vieram de outros estados, para se fixar em Mato Grosso do Sul, nessas fazendas, né, nessas cidades do interior, então, e muito sem infraestrutura, nenhuma, né, sem energia elétrica, problemas de telefonia diversos que eles passavam, né? Então, essa parte também da tecnologia e as famílias ligadas a tudo isso também foi muito interessante de ler e descobrir. E dá para perceber, você sente assim o uso da tecnologia e da informação crescente dentro da história da FamaSul? Sem dúvida. Isso aí fica evidente. Até a parte do registro, de você começar com a máquina de escrever. Olha. Depois, as atas à mão. As atas à mão. Né? Depois as máquinas de escrever. Depois a máquina elétrica. Depois, aos poucos, vai passando para computador. Né? Isso ao longo do tempo. E hoje você tem aí os relatórios já super bonitos, super bem elaborados, né? Digitalizados, à disposição nos sites para quem quiser ler. E essa tecnologia também da comunicação que a gente vê nas cartas. Então, foi enviado um telex ao presidente da República. Telex. Foi recebido um telegrama do senador. Então, esse tipo de registro é muito interessante, sabe? E foi eu, como comunicadora, né? Você também vai se encantar com essa parte. Que legal. É muito legal de ver, porque vai mostrando esse desenvolvimento tecnológico associado aí a toda essa produção rural. A gente consegue mostrar um pouquinho aqui para o pessoal de casa? O que você mostraria aqui de foto pra gente? Já vamos deixar ali. Esse trabalho, ele foi... Aqui eu consegui as assinaturas dos presidentes, né? Para eu ter esse registro também. Né? A gente tem 6 presidentes vivos, né? Aí, atuantes, né? Em Mato Grosso do Sul. Vou ver se eu consigo segurar assim para você. E esse trabalho, ele foi diagramado... Brilho, né? Vamos ver. Ele foi diagramado pela publicitária Sara Azevedo, que também fez todo o tratamento de fotografias. Que lindo, dourado, celeiro de fartura, né? É porque a data realmente merece, né? Se não fosse aos 40 anos, teria que ser aos 50 anos. É verdade. Né? Porque é uma data realmente aí emblemática, né? Então, aqui a gente teve como o prefaciador o presidente nacional da Embrapa, né? Que bacana. O senhor Maurício Antônio Lopes, que fez o prefácio. E ele vai contando um pouquinho da história também de Mato Grosso do Sul. Isso, olha lá, que linda. Essa aqui é a fachada. É a fachada lá da Federação. Legal, viu? Que bacana. Aqui a gente tem o pioneiro, né? O seu Silvio Amado. O início de tudo. O início de tudo. Importante a gente fazer esse registro, viu? Que legal. Agora vamos mostrar o primeiro, agora vamos mostrar o último. Vamos mostrar o último. Vamos mostrar o último. O último aqui, deixa eu achar. Maurício que é o seu Maurício Saito. Aqui, 200 páginas, não foi pouca coisa não, hein, Juliana? Não foi pouca coisa. Meu Deus. Então... Ficava sem dormir também? Não. Não, tem que ter um planejamento bem grande, né? E a gente fez, né? A equipe de comunicação da FamaSul também, eles auxiliou, né? Olha lá. Esse aqui é o atual. É o atual presidente da FamaSul, né? Maurício Saito. E cada um, eu sempre trouxe uma frase, né? Uma memória, alguma frase que... E a dele? Que traga um pouquinho aí. Não há transformação sem conhecimento. Então, ele, pela história dele, né, esses 2 anos, né, que ele já está, ele investiu bastante aí na formação, né, de lideranças, na formação também de técnicos agropecuários, né, e o agrinho também, que é um trabalho muito interessante que eles fazem para crianças. Bom, nosso tempo é curto, mas a gente conseguiu aí visualizar
todo esse trabalho de pré-produção, dedicação também da Juliana Feliz, que a gente vê aí com os olhos brilhando desse trabalho. E aqui é o resultado, né, dessa maravilha, Celeiro de Fartura, celebrando os 40 anos da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo trabalho. A gente espera o próximo para a gente apresentar para o pessoal de casa. Isso aí. A gente conversou com a jornalista e escritora deste livro, Juliana Feliz. Muito obrigada, Juliana. Sucesso. Obrigada, Elaine. Antônio Gustavo. E agora o assunto, a previsão do tempo. Vamos saber como fica a previsão do tempo para Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, que devem receber chuvas mais amenas para os próximos dias. As informações com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente como fica a situação das áreas na região sul do país. A disponibilidade hídrica do solo entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina até pode diminuir ao longo das próximas semanas devido às instabilidades acabarem perdendo intensidade, mas não a ponto de causar prejuízos e acabar atrapalhando o crescimento dos pastos, porque os índices de umidade do solo seguem muito elevados, em torno de 90% nos 3 estados da região sul. Nos próximos 5 dias vai ter previsão de chuva forte apenas no oeste, no estado do Paraná, por conta da formação de áreas de baixa pressão. Nas demais áreas, chuva bastante fraca, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. E durante a segunda semana, essa chuva agora do Paraná já vai perder intensidade, mas as instabilidades ainda vão persistir na região sul e dessa vez vão conseguir se espalhar novamente. Só que os acumulados não vão ser muito elevados e não devem passar de 30 milímetros entre o norte do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. Só que no decorrer da terceira semana, as chuvas vão voltar a perder intensidade. Pancadas muito fracas vão ocorrer na região sul e não deve passar de 5 milímetros na maior parte da região. Então, essas pancadas vão intercalar ainda com dias de tempo mais seco. Então, essas chuvas perdendo intensidade ao longo das próximas semanas não representam riscos para as áreas de pastagens, porque a umidade do solo está tão elevada que ainda deve seguir elevada a ponto de garantir bom crescimento para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E falando em agricultura, destaque para o cacau. E quando se fala em cacau, a primeira coisa que se vem à cabeça é a Bahia, que é a maior produtora aqui do país, não é mesmo? Afinal, ela é a maior produtora, seguida pelo Pará e também por Rondônia. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma conquista brasileira de um produtor de cacau do Espírito Santo, que é o 4º maior produtor da amêndoa aqui do país. Ele que é da cidade de Linhares. É que aconteceu em Paris, entre os dias 28 de outubro até o dia 1º de novembro, o Salão do Chocolate, considerado a Copa do Mundo do Chocolate. O cacau capixaba foi escolhido como um dos 18 melhores do mundo. Não é pouca coisa não é mesmo? Uma vitória obtida pelo produtor Emir de Macedo Gomes, ele que recebeu esse prêmio internacional de cacau de excelência na última segunda-feira, dia 30 de outubro. A gente conseguiu o exato registro desse momento que ele foi premiado em Paris. Assista. Une richesse nationale, une fierté nationale. Emir en est l'exemple même, grâce à la pugnacité de ces planteurs qui ont su se battre contre les éléments et créer des centres de recherche, de formation. Ils sont désormais de retour. Mesdames et messieurs, applaudissez Emir et faites attention, le Brésil est à nouveau dans la place. Merci. Quelques mots peut-être, Stéphane, le micro à vous, si vous exprimez. Boa noite. Eu queria agradecer primeiramente ao nosso Pai Celestial que me concedeu o dom da vida e me permitiu estar aqui hoje com vocês. E muito feliz, isso é resultado e fruto de um trabalho que já vem de muitas gerações. Eu estou na 3ª geração do cacau e de muita luta, muito sacrifício, eu diria até obstinação e paixão. E o desabafo. O Brasil não foi incluído até hoje, não é considerado como um produtor, não está nesse seleto grupo de cacau fino. E por 2 vezes já esteve aqui nesse palco como produtor da Bahia. E agora através das minhas amêndoas. Então fica aí o pedido para que realmente nós temos um universo de sabores e aromas a ser descoberto e explorado. Muito obrigado. Obrigado.
Alors, Bolivie, Brésil, si les informations sont bonnes, j'espère qu'elles sont, nous allons continuer. Emocionante, não é mesmo? Mas o Bom Dia Produtor quis saber mais. E nós vamos então conversar por telefone com o produtor de cacau, o Emir de Macedo Gomes, ele que chegou ontem de Paris. Essa solenidade que a gente acabou de ver foi na segunda-feira, dia 30, ele chegou ontem. E nós vamos falar com ele na cidade de Linhares, a querida cidade de Linhares, ganhadora deste prêmio. Olha, uma satisfação falar contigo, viu, Emir? Mas a gente quer saber, compartilha conosco, como foi ganhar esse prêmio da Copa do Mundo do Chocolate. Divide conosco, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes. Feliz com a conquista, mas eu acho que teria possibilidade e gostaria que realmente pudesse mais brasileiros ter sido incluído nesse concurso do Festival do Chocolate. Hoje, o Brasil possui realmente produtores que estão num nível de excelência muito grande, produzindo um cacau com alto padrão de qualidade. A Bahia já venceu esse concurso em 2010 e 2011. O Pará também tem feito um excelente trabalho. Obviamente, estou orgulhoso, é o reconhecimento de um trabalho que começou há muitos anos atrás, mas a minha satisfação seria maior se tivéssemos mais brasileiros participando do concurso. Infelizmente não foi possível, me resta desfrutar dessa conquista e aproveitar para abrir portas para o mercado internacional, sair desse mercado de commodity que realmente remunera muito mal, buscar então novos compradores que possam pagar mais e prosseguirmos então com os investimentos na nossa propriedade. Olha, Emir, importante você ter falado sobre esse assunto, essa questão. O senhor acredita, então, que com esse prêmio vai dar mais visibilidade ao cacau capixaba, atraindo, então, novos investimentos e investidores? Por ser uma vitrine mundial, o cacau vai dar uma visibilidade, o cacau capixaba vai ter uma visibilidade muito maior. E isso, por sinal, já está acontecendo. Eu já fechei alguns contratos, já fui procurado por diversos outros chocolateiros, que inclusive ficaram de ir ao Brasil me fazer uma visita. Acho que esse volume tende a crescer muito. Penso eu que até o final do ano já vou fazer a primeira exportação. E a partir do momento que eu entrar nesse mercado, posso estar dando a oportunidade para que outros sigam esse caminho. Temos uma cooperativa que está trabalhando nessa direção com volume e qualidade, porque a demanda é muito grande. Acredito que eu sozinho não vou ter produção para atender e a gente pode então estar envolvendo todo o segmento e trazendo melhorias realmente para toda a região. O benefício não será só para mim, mas sim para a grande classe produtora, onde todos, se fizerem um produto de qualidade, serão obviamente valorizados e melhor remunerados. E agradeço a oportunidade e vamos em frente. Obrigada a você, viu, Emir de Macedo Gomes, ele que foi ganhador do Prêmio Excelência em Cacau nessa Copa do Mundo do Cacau que aconteceu premiação nessa segunda-feira, dia 30 de outubro, em Paris. É o trabalho reconhecido dos produtores capixabas e o cacau do Brasil ganhando o mundo. Muito obrigada, viu, Emir? É com você, Antônio. E agora nós vamos até São Paulo, até a B3 Brasil, Bolsa Balcão, onde está Walter Puga. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, tem um novo presidente. E o Puga tem pra gente as informações. Puga, muito bom dia para você, boa sexta-feira. Bom dia a você, Antônio, bom dia a todos. Bom, ontem à tarde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento e indicou como diretor-geral do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell. Ele vai presidir a instituição que deve manter até a continuidade dessa política monetária americana, caso seu nome seja confirmado pelo Senado. Ainda depende de confirmação. Bom, Powell é integrante do Partido Republicano, já foi subsecretário de Tesouro durante o governo do ex-presidente George Bush e será o primeiro presidente do Banco Central dos Estados Unidos que não é economista. Isso em mais de 40 anos, Aliás, não é o primeiro que não é economista e é o primeiro ex-banqueiro de investimentos depois de ter trabalhado quase 20 anos em bancos de Wall Street. Bom, falamos do Banco Central americano
Enquanto isso, aqui no Brasil, o nosso presidente do Banco Central, né, o que dirige mesmo o Banco Central, dirigiu durante muito tempo o Banco Central e agora é ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, indicou pela segunda vez nesta semana que avalia mesmo se candidatar à sucessão presidencial no ano que vem. Numa entrevista à revista Veja, o ministro Henrique Meirelles, ao ser questionado sobre se tinha consciência de que é presidenciável, respondeu que sim. Sim, sou presidenciável, disse Meirelles, conforme foi publicado na revista nesta quinta-feira, dia 2. Né? As pessoas falam comigo, explicou Meirelles, me procuram, mas ninguém me cobra uma definição. No mundo político, dizem o seguinte: o senhor tem o meu apoio, estou torcendo para isso. Tenho por característica pessoal ser bem pé no chão, disse Henrique Meirelles. Dificilmente vou fazer alguma coisa baseada apenas no entusiasmo, né? Agora, a assessoria de imprensa do ministro ponderou que o ministro Henrique Meirelles se referia ao fato de ter consciência de que era presidenciável. Não anunciou, na verdade, uma candidatura. O ministro disse sim porque as pessoas o procuram, explicou a assessoria, e dizem que apoiam o ministro e que consideram que ele poderia concorrer à presidência da República. O mercado digere essa informação. Diretores de Banco Central, ex-diretores de Banco Central, são sempre candidatos a cargos elevados em qualquer país do mundo. Não é diferente no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Né? E o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, embarca nesta sexta-feira numa missão oficial à Holanda. Viu? Ele vai participar de um evento, Brasil Network Day, e se reunirá com importantes importadores, né? Conhecidos importadores de carne brasileira. Bom, numa nota, o Ministério da Agricultura disse que Elmar Novak, vai visitar ainda o Centro de Inovações da empresa de lácteos Friesland Campina, que é uma multinacional no setor de lácteos, né? Essa companhia emprega 22 mil funcionários em 33 países, inclusive a Friesland Campina tem operações também no Brasil. Bom, 8 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Vamos rapidamente para o mercado. Você acompanha a partir de agora o comportamento das principais bolsas no mundo, começando como sempre pela Ásia. Na Ásia, o que nós tivemos nesta madrugada, você tem na tela do seu televisor, é o mercado trabalhando. Tóquio tem lá um feriado, né? Nós não tivemos operação na bolsa, ou melhor, há um engano aí, deixa eu completar, né? A bolsa, as principais bolsas, né? O índice Kospi da bolsa de Seul subiu, né? Teve um avanço de 0,46%. Shenzhen recuou, você tem aí na tela do seu televisor. Xangai, agora Hong Kong, esse número está vamos dizer, refere-se, na verdade, a antes do feriado, não é a operação dessa madrugada, não. E o que ocorre na Bolsa de Tóquio é que nós tivemos, na verdade, uma manutenção dos mesmos índices, já que não tivemos operação na Bolsa de Tóquio, né? Bom, o que ocorre na Europa neste momento, você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo. Na Europa, os primeiros negócios nesta manhã você tem na tela. Frankfurt tem alta de 0,26%, Londres sobe 0,30%, Paris tem leve alta de 0,03%, já a Bolsa de Madrid sempre oscilando muito em função de problemas lá, por conta de problemas com a Catalunha, com os líderes catalães. O que ocorre agora é um movimento de queda, né? Reagiu em alta recentemente, vem em baixa agora. A Bolsa de Milão praticamente estável, com leve baixa, agora em estabilidade. Você tem atualização na tela do seu televisor. Mesmo caminho que nós tivemos ontem, né? O mercado opera nesta sexta-feira com leve alta na Europa. E nos Estados Unidos, os negócios também mostram alguma recuperação. Agora há pouco, por exemplo, o Nasdaq Futuro subia 0,29%, Dow Jones alta de 0,11%, Standard & Poor's com leve alta de 0,06%. A indicação de Powell parece ter sido bem recebida pelo mercado financeiro norte-americano, a julgar pelos números dos primeiros negócios já nesta manhã. E a Bolsa Brasileira, na última quarta-feira, véspera do feriado, já caía pelo terceiro dia seguido, à espera aí do anúncio do novo presidente do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, né? Tudo isso trouxe muita volatilidade para o mercado. Por isso, nosso índice Bovespa encerrou com queda, veja, isso contribuiu, lógico, não foi fator decisivo. Nós recuamos de novo e recuamos para 73.823 pontos. A Bolsa caiu 0,65% na véspera do feriado. E o que ocorria com o dólar nesse meio tempo? Bom, o dólar caiu com juros mantidos nos Estados Unidos, né? A decisão do Federal Reserve, né? A decisão do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve foi de manter a taxa de juros nos Estados Unidos entre 1% e 1,25%, já era esperado pelo mercado, de modo que o dólar acabou cedendo.
Frente ao real, veja o fechamento na última quarta-feira, véspera do feriado, a R$ 3,26 mais 60, recuou 0,21%. Mas repare que este número está bem acima de semanas anteriores. Então o dólar se aproximou de R$ 3,30, recua um pouco, mas não volta aos valores de R$ 3,15, R$ 3,20 que nós víamos em semanas anteriores. Portanto, valorização para o dólar. 8 horas e 49 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que eu volto já já. Nós vamos falar sobre preços pagos ao produtor de leite, um recuo acentuado para o produtor durante o mês de outubro. Eu volto já já, nós vamos detalhar esse assunto. Elaine, Antônio. E informações em tempo real para o seu planejamento estratégico você acompanha aqui no Bom Dia Produtor, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho. Na volta tem música boa aqui no Bom Dia. A gente vai conversar com a dupla Patrícia e Adriana. Eu tenho certeza que você vai se encantar com as vozes dessas duas mulheres que já fazem 20 anos de carreira. Daqui a pouquinho a gente retorna. E para você que está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo nesta manhã de sexta-feira. E sexta-feira, como de costume, tem música boa aqui no Bom Dia Produtor. E olha, não importa a época, muitas mulheres brilharam e ainda brilham muito dos palcos cantando música sertaneja, tornando suas vozes verdadeiras marcas no gênero. Seja falando sobre a vida no campo ou a sofrência dos corações apaixonados em forma de melodia. E antes mesmo de surgirem duplas e cantoras conhecidas pelo Brasil afora, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde fica a sede da rede SBA, elas já faziam história cativando um grande público, não só aqui de Mato Grosso do Sul, mas de todo o Brasil. Eu estou falando da dupla Patrícia e Adriana, e é com elas que nós vamos passar os próximos minutos no Bom Dia Entrevista. Pois muito bem, agora a gente vai falar então com Patrícia e Adriana, 20 anos de carreira, e para o Brasil todo que ainda não conhece, que eu duvido muito, vamos saber então ao certo com vocês. Tudo bom, meninas? Patrícia, tudo bom, Adriana, bem-vindas aqui no Bom Dia. Muito obrigado, o prazer é nosso, obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui no Bom Dia com vocês. Então a gente quer saber um pouquinho, 20 anos, vocês começaram com 10 anos de idade. Obrigada, querida. Mas é quase isso, Nós né? começamos bem cedo. Bem cedo, Sim. né? São 20 anos de carreira, mas é uma vida, né, cantando. Assim, eu nós comecei a somos irmãs, tocar né? muito cedo. Eu comecei a tocar com 5 anos, a Patrícia já cantava. Então, assim, a gente considera os 20 anos de carreira a partir do momento que a gente começou a tocar para um público, né? Mas antes a gente... Em casa já rolava cantoria. Tem mais anos aí. Bem mais. Me diz uma coisa, e olha, antes mesmo, a gente tem visto aí um boom das cantoras sertanejas espalhadas, assim, nos últimos anos, mas vocês já vêm antes construindo essa caminhada. Como que era no início? Existia um certo tipo de preconceito, que eu lembro da Delinha, por exemplo, mas vocês, assim, meninas novas, bonitas, então, vocês começaram esse caminho. Como foi esse início? Pra gente foi meio normal, assim, porque a gente não sofreu muito preconceito. Que a nossa classe ali, quando começou, tipo, Macorelli Paulo Sérgio, Ouro do Betinho, eles chamavam a gente, eles abriram as portas pra gente, receberam a gente com muito carinho e foram ajudando a gente mesmo, era uma turma muito boa. E aí a gente foi começando a cantar em barzinho, eles abrindo espaço, e a gente foi conquistando o nosso próprio espaço, estamos aí até hoje, né? E quem falou assim pra vocês? Vocês merecem cantar, merecem brilhar. Teve alguém, padrinho, que apadrinhou? Então, são esses meninos daqui do começo, aqui em Campo Grande, né, nos barzinhos. Família, né, a mãe. A família, minha mãe, com certeza. A fã número 1. Primeiro, A nossa mãe ensinou a gente a cantar, né? Ela corrigia a gente. Não é assim, ouve direito. Respiração. Mas uma coisa legal, assim, sobre a nossa trajetória é que a gente teve muito mais, como é que fala, apoio, né, do que crítica. A gente teve muito mais elogios do que críticas, de um modo geral. Então, assim, a gente fica muito feliz porque a maioria das pessoas que chegam para falar com a gente fala assim, gente, eu não entendo, por que vocês ainda não estouraram a nível Brasil? Fala, não, mas Deus é que sabe da hora e a gente está aí trabalhando para isso, para um dia, quem sabe, chegar nos lugares onde a gente ainda não chegou. E da onde vem a inspiração de Patrícia e Adriana?
No começo eram essas grandes duplas lá do passado, né? Que era o Zezé de Camargo e Luciano, a gente sabia a discografia inteira da época, os 2, 3 CDs. Christian Ralph, Chitãozinho, Leandro Leonardo. Era o que a gente ouvia na rádio, porque a gente não tinha TV. Gente, não tinha... Naquela época era muito difícil, mas, né? Mas, na verdade, a nossa maior inspiração... E a gente ouvia nossos pais, nossos tios cantando. Nossos pais, na família. Só, na Eles cantavam. família. Às vezes a gente nem sabia de quem que era a música, mas a gente sabia cantar a música. Achava bonita e cantava junto. E hoje, como vocês montam o repertório de vocês? Então, nós temos, graças a Deus, no decorrer desses anos, nós conseguimos fazer algumas músicas autorais também, serem conhecidas por nós mesmos. Às vezes, músicas que a gente regravou e que ficou bem bacana com a gente, que a galera nem conhecia com um cantor a gravação original, né? E a gente conseguiu... E hoje a gente mescla as nossas músicas com as músicas das meninas que tá rolando, do Jorge Mateus, os grandes que a gente sucessos, adora. né? O povo quer dançar. O show é diferente, né? A gente tem que tocar de tudo um pouco para ser um show animado. Verdade. Mas assim, a nossa essência mesmo sempre foi muito romântico, né? E olha, em 2012 vocês foram convidadas para cantar no prêmio Multishow, dividindo o palco com Paula Fernandes e também Michel Teló. Nós temos um pedacinho para relembrar. É isso que o público de casa vai dar uma olhadinha. Veja só. Eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou. Deixei meu coração falar por mim na vida e na canção. Amei até demais, libertei paixões contidas. Gente, inclusive, se a gente quiser falar, o pessoal de casa tá ouvindo. Conta pra gente como foi essa emoção de dividir o palco. Você falou que ficou nervosa. Porque na hora que a gente foi entrar no palco, a gente deu de cara com a Ivete. Eu sou muito fã da Ivete. Que legal. Muito, assim. Aí eu fiquei... Deu aquele choque, assim, né? E eu tava super calma, preparada, esqueci que a gente tava ali naquele prêmio daquela importância. Aí a Ivete acabou com a minha vida. Eu entrei, fui indo, mas foi legal. Depois a gente conseguiu se reencontrar ali. Eu não fiquei tão nervosa, Adriana não, porque eu preparei muito meu psicológico, porque eu sabia Como foi isso? Me conta. Você chega, é um ambiente totalmente profissional, assim, uma coisa de outro mundo mesmo. Você se sente... As pessoas te tratam muito bem, muito sabe? bem, né? A estrutura é uma coisa assim que a gente não está acostumado a ver aqui todo dia, né? E você tá o tempo todo ali, que a gente já cantou na vida. O tempo todo você tá vendo os famosos, conversando com os famosos, aí você fala, cara, é outro mundo, né? É bem bacana. Mas eu falei, não, vamos mostrar na vez. A gente veio aqui para mostrar nosso trabalho, vamos fazer isso direito. É isso e foi legal, porque depois, quando a gente desceu do palco, o pessoal que estava na plateia falou com a gente e cumprimentou e parabenizou. Pessoas do Rio, né, que não estão acostumadas. Muito feedback legal. Foi bem bacana. Olha, eu quero fazer outra pergunta. Eu vou pegar vocês aqui de sobressalto. Nós temos visto bastante, a gente tem o Instagram do Jaque Júnior, que é o diretor que vem fazendo aí o Bem Sertanejo, do Fantástico, da Rede Globo. E realmente um programa incrível. Ele vem também fazendo vídeos de grandes artistas, como por exemplo do Manute, que foi lá para os Estados Unidos e gravou 7 clipes. Dá uma olhadinha, a gente tem aqui umas fotos. Olha só, o Jaque Júnior divulgando vocês no Instagram dele, que tem muitos seguidores. A gente pode esperar uma parceria vindo aí dessa união? Se Deus quiser, né? A gente tá, ele é um grande fã nosso. Conversando para fazer um projeto legal aí. Estamos trabalhando, amadurecendo. A gente é fã um do outro, assim, né? A gente é fã do verdade. trabalho dele, porque ele é um grande diretor de vídeo e muito talentoso, tem uma visão incrível, assim, que a gente gosta e observa bastante. E ele também gosta do nosso trabalho há muitos anos. E a gente vem conversando, de repente, tem um toque de Midas, eu já percebi que ele tem. Onde ele toca, vira ouro, hein? A gente gosta muito dele. E ó, a gente quer também agora passar um trechinho de um último videoclipe gravado por vocês, que Dois Estranhos, foi gravado agora em junho. Conta um pouquinho, enquanto isso a gente vai dar uma olhadinha no videoclipe. Então, essa música eu fiz há um tempo atrás com a Paula Matos, é uma composição nossa. E aí a gente precisava gravar uma música nova, né? A gente queria fazer um clipe legal. E a gente gravou essa música e fizemos o primeiro clipe da nossa carreira. Nunca... lá nós, toda produzida. Toda loira, gente. Isso aí lá no estúdio Alta Frequência, do nosso amigo Flávio Guedes, que foi o produtor dessa música.
ficou muito legal mesmo. Quem produziu esse clipe foi o Kinho Guedes. Isso, que hoje ele é baixista do Jades e Jadson. Olha que e também legal. mexe muito bem com o vídeo, dá pra ver aqui, né? Aham, muito bacana o trabalho, Grandes meninas. músicos que toparam fazer. Um beijo a toda essa galera aí que ajudou a gente a fazer, a construir esse clipe e essa música tão bem arranjada. Que legal, isso foi em junho? Foi esse, eu não me lembro da data, meados de junho, esse ano ainda. Então vamos ver um trechinho para você de casa que ainda não conhece Patrícia Adriana. Se não me mandar embora, eu vou. O que eu quero dessa casa cabe dentro de uma mala. Tô sufocando nessa sala. Nem se olha mais. Somos dois estranhos dividindo a mesma cama. Eu não aguento mais. De fracasso em fracasso já perdemos a esperança. Só você que não vê que o que era pra ser não é mais amor. Não é mais amor. Sofre eu e você, tão covardes pra ver que acabou. Se você não for agora, eu vou. Se não me mandar embora, eu vou. O que eu quero dessa casa cabe dentro de uma mala. Tô sufocando nessa sala. Se você não for agora, eu vou. Se não me mandar embora, eu vou. O que eu quero dessa casa cabe dentro de uma mala. Tô sufocando nessa sala. Se você não for agora, se não me mandar embora, o que eu quero dessa casa cabe dentro de uma mala. Tô sufocando nessa sala. Se você não for agora, eu vou. Se não me mandar embora, eu vou. O que eu quero dessa casa cabe dentro de uma mala. Tô sufocando nessa sala. É o Bom Dia Produtor com Patrícia Adriana nesta manhã de sexta-feira. E por aqui chegando ao fim essa entrevista, mas ainda em tempo de avisar que amanhã tem um lançamento do Campo Grande Expo e vocês vão estar fazendo esse lançamento na hora do almoço, é isso mesmo? Vamos estar cantando lá para a galera aqui, para os convidados, né, desse lançamento. Muito bacana, viu, meninas? Então, para a gente poder concluir essa entrevista, agradeço a Patrícia, a Adriana, ao Grilo, que também vai dar uma palhinha aqui para a gente. Nós vamos encerrar com música boa, para você ter aí, começar muito bem o seu final de semana. O que vocês vão tocar para a gente? Vamos cantar a nossa música de maior sucesso aqui, É a mais né? importante da carreira, Aprendi a Esperar. Aprendi 2004. Isso, 2004. 2004. E com essa música nós encerramos esta edição, essa entrevista com as meninas. E se você tiver alguma dúvida, você pode enviar para a gente através do WhatsApp, através do 67992647810. Vamos de música? Vamos, obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Eu não vou chorar mais, não. Aprendi a esperar. Vou dizer pro coração que o que tiver de ser, será. Só o tempo é quem vai dizer se você volta pra mim, se vale a pena lutar por você, ou dizer que é o fim. Aprendi a esperar o tempo que for, enquanto esse amor existe no meu peito. Aprendi a esperar, você me liga, dizendo que vai voltar e me amar do seu jeito, trazendo um amor perfeito.
trazendo um amor perfeito. E a demanda por leite segue enfraquecida. Isso faz com que o pecuarista receba menos pelo leite produzido. E pelo 5º mês consecutivo, esse preço vem apresentando um recuo. Quem tem mais informações pra gente é Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Walter. De fato, viu, Antônio, você frisou bem. A demanda por leite está enfraquecida e os preços pagos ao produtor caem e caem nos indicadores do CPEA, da USP, do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, pelo 5º mês seguido. O CPEA apura durante todo o mês o preço pago ao produtor, que será pago, lógico, no mês seguinte, e desta vez a queda passa de 7%. Eu conversei com a pesquisadora coordenadora do grupo que pesquisa preços pagos ao produtor de leite, também pesquisa leite UHT, como chega até o consumo, os preços, como o consumidor está assimilando os preços do leite, e ela detalha que a perspectiva não é das melhores, pelo menos no curto prazo, embora já haja uma luz no fim do túnel. Veja a entrevista com Natália Grigol, pesquisadora do CPEA. Natália, outubro, mais uma baixa para o leite. O que ocorre no mercado? A 5ª baixa para o leite, né, Puga? O mercado ele está ainda sofrendo os efeitos da retração da demanda. Então, novamente, o que explica essa queda de preços de 8 centavos em relação ao mês anterior é a demanda continua enfraquecida na ponta final da cadeia. Ou seja, o consumidor não compra tanto leite como comprava no passado. Exatamente, exatamente. E por que isso ocorre? Retração do poder de compra. É o avanço aí dessa crise político-econômica que já dura aí quase 2 anos, né? Acaba mexendo no hábito alimentar do consumidor. Ele, com o poder de compra enfraquecido, vai ao supermercado, já fica mais receoso, escolhe muito mais receoso os alimentos que vai comprar, compra menos produtos que ele não considera tão essenciais. Na maioria, os lácteos não são considerados essenciais para o consumidor brasileiro, né? E o levantamento da equipe do CPEA mostra que, em média, no Brasil, o preço caiu mesmo em outubro e você vai acompanhar agora. Neste gráfico que nós temos aqui, você acompanha na tela do seu televisor, veja que desde junho, julho, agosto, setembro, a queda é constante. Natália, essa queda começou antes de junho ou começou em junho? Foi em junho, né? É um cenário bastante atípico para o setor, porque em junho a gente tem o quê? Pico de entre-safra. Então, é onde se espera que o preço suba. Mas aí no outro gráfico que a gente vai mostrar depois, a gente vai ver que esse ano não aconteceu. E aí você pode ver que de junho até outubro, a gente tem uma queda, que se a gente comparar o preço de junho para outubro, dá quase 20%, né? Esse aqui é o preço bruto, né? Contém frete e os impostos. Mas saindo de 1,38 para 1,10 é bastante. O pecuarista realmente não estava esperando por esse comportamento atípico esse ano. Essa queda acentuada. Não. Agora, você tem um outro gráfico que esclarece melhor o que está ocorrendo. Vamos lá, o CPEA elaborou esse gráfico, a Natália vai explicar agora o que significam essas linhas. Sim. Aqui, né? Esse gráfico aqui a gente já está trazendo o preço líquido, né? Sem frete e sem impostos. Que é o preço que o produtor recebe líquido. Isso, que ele coloca em média, no bolso. No Brasil. Em média, Brasil. E aí a linha vermelha é o ano de 2017, e aí se a gente for olhar, né, a linha cinza aqui em cima, 2016. Então o que a gente observa? Na média dos últimos anos, que é essa linha aqui, a última de baixo, você vê que tem um comportamento sazonal de preços. Que é essa linha amarela mais clara aqui. Vamos mostrar na tela do televisor. Veja, essa última linha de baixo, meio alaranjada aqui e tal, ela mostra a média Brasil. A média Brasil de 2005 a 2016. O que ela mostra pra gente? Que, historicamente, os preços eles se elevam de março até agosto e começam a cair a partir de setembro, né? Então, caracteriza que o período de entre-safra da produção leiteira, que é quando a gente tem menor volume de chuvas, né? Os preços sobem, porque você tem oferta reduzida. Normalmente é isso que ocorre. Sim, normalmente é isso que ocorre. Mas este ano não foi o que ocorreu. Não foi o que ocorreu. Então, se a gente pegar aqui a linha que é vermelha, a gente vê que os preços começam o ano elevados, né, no maior patamar que a gente tem registrado do CPEA, só que aí quando chega em junho, que seria pico de entre-safra, eles caem. Né? Então, se a gente compara com o ano anterior, que é o cenário mais perto aí que o pecuarista se lembra, olha como que está, né, discrepante. Se pegar aqui outubro, que no preço líquido chegou a R$1, com outubro do ano passado, dá 30% de diferença na receita. Que é a linha cinza que você tem aqui na tela do seu televisor, veja, está bem acima do que é normal, vamos dizer assim. Sim, aqui a gente estava uma forte alta. Acima de 1,40, né? E agora
R$1. Então, essa diferença aqui, né, de 30% é muito sentida hoje, gera toda essa insatisfação do setor, mas eu sempre gosto de lembrar, né, Pulga, em 2016 a gente teve uma situação muito atípica, né, o preço do leite chegar aqui no média real a mais de R$1,60 não era uma coisa que a gente também tinha visto. Era anormal também. Anormal também. Agora, o produtor reclama não só dos preços baixos, mas da alta do custo de produção. O custo de produção subiu muito, Natália? Em comparação com o que a gente viu ano passado, não. No ano passado é que a gente teve um cenário bem complicado para a produtora. A gente teve aí preço de grãos muito valorizados, né? Esse ano a gente conseguiu ter esses preços mais estáveis. Mas é verdade que desde o mês passado o preço do milho já se valorizou bastante, né? Então, assim, a gente vê aí que essa valorização do preço dos grãos agora no final do ano, atrelada a essa contínua queda, ela está começando a impactar negativamente a relação de troca do produtor. Até o começo do ano, até junho, a gente tinha uma situação muito mais confortável, receita alta e custo mais baixo em relação ao ano passado. Então, essa diferença, né, estava mais positiva esse ano do que no ano anterior. Agora, a partir de agosto, né, setembro, outubro, a gente já vê a relação de troca, que é a medida que a gente fala, quantos litros ele precisa vender do leite dele para adquirir um produto, um insumo. Essa relação de troca já está ficando mais desfavorável para o produtor. A receita caiu muito mais do que estava sendo esperado. O produtor tem reivindicado no governo algumas atitudes, como, por exemplo, impedir a vinda de leite do Uruguai, importação de leite, melhorar um pouco a remuneração, né? Sim. Vai resultar nisso ou nós não temos produção para atender nosso mercado? Olha, a gente tem produção para atender nosso mercado, né? A gente tem um potencial também que ainda não está explorado, mas a gente precisa colocar aí o que é medida de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Para a gente conseguir ser autossuficiente, ser mais competitivo com os nossos vizinhos do Mercosul, nós temos um caminho meio árduo aí, né? Que está além da decisão do Ministério de barrar as importações. Claro, eu acho que se tem alguma coisa que não está bem esclarecida quanto à origem dessas importações, isso com certeza tem que ser... A acusação é de que há uma triangulação e que o Uruguai traz leite de outros países. Isso tem que ser investigado, com certeza isso tem que ser investigado, mas eu costumo dizer que assim, a cereja do bolo, né? O fato da gente ainda importar o leite dos outros países vizinhos, do Mercosul, ele só mostra que a gente não é competitivo frente a esses países. Então, a gente tem que, sim, pensar como resolver esse problema de importação, colocando cota, repensando a relação do leite, mas a gente não pode deixar de fazer todo o restante, que é pensar a cadeia no longo prazo. Aí é que eu digo, né, Pulga, no curto prazo a gente não vê recuperação desses preços por conta de barrar a importação. Tem outros fatores aí que hoje influenciam muito mais a formação do preço no campo do que a importação, né? O que faz o preço no campo ser formado é uma relação entre a oferta e o consumo doméstico. E hoje é o consumo que está desbalanceando essa relação. O povo está consumindo menos. Exatamente. E o pecuarista, lógico, está oferecendo uma quantidade e o mercado vem abaixo. Agora, você tem um estudo sobre o HT. O HT é o leite que vai para o consumidor. Sim, né? Já é o leite processado, vamos dizer assim, trabalhado. E este gráfico, você trouxe também, mostra, vamos aqui, mostra o que mostra esse gráfico indicador diário de leite, o HT, no atacado de São Paulo. Quando a gente fala de consumo, né, então é interessante a gente pegar o lácteo que é mais consumido no Brasil, que é o leite UHT, o leite de caixinha, né, o longa-vida. Então, esse lácteo ele é o lácteo mais fidelizado na dieta do brasileiro. Então, ele é o que menos sofre com o impacto da perda do poder de compra. Muito diferente de falar de queijo, de falar de iogurte, mas eu costumo Primeiro o consumidor abandona queijo, abandona iogurte. Sim, porque não está tão enraizado no hábito, né? Mas o leitinho, ele vai mantendo o consumo. É mais fidelizado. Então, o comportamento do leite UHT, né, aqui eu trago o comportamento dos preços na venda da indústria para o atacado do estado de São Paulo, ele também me dá um indicativo de como fica a situação no campo. Ele é um bom termômetro, né? Então, o UHT, olha, aqui é desde 2015, veja que em 2016 ele também acompanhou aquela alta de produção, aí já tem a queda aqui, acompanhando a alta do começo do ano, né? E aqui em queda. Em outubro a gente registra uma nova queda, né? 2,01. Isso aqui é uma média mensal, mas eu faço acompanhamento desse mercado dia a dia. E o que a gente já percebeu? Que diariamente o preço já caiu e já subiu.
Então, o que isso indica para a gente? Um teto também. A indústria e o atacado chegaram num teto, num limite de preço que já está prejudicando as margens. Então, a gente já está vendo que a queda do preço na gôndola também está chegando no seu limite, né? As negociações abaixo desse valor de 2,1 aqui, que foi a média de outubro, elas estão começando a ficar inviáveis. A última cotação que eu tive no dia 30 de outubro, ela ficou em torno de 2,11. Então você já vê aí que a próxima média... de 2,10, 2,5, há dificuldade... Já está tendo dificuldade para eles manterem a margem de negociação. O consumidor pode até estar comprando, estimulado pelo preço mais baixo, mas indústria e atacado já sentem a dificuldade de manter esses preços baixos nas gôndolas. Mas o que a gente traz? Preço baixo na gôndola estimula o consumo. Então, os agentes que nós consultamos aqui para fazer essa pesquisa, eles comentaram que o fluxo de negociação está melhorando. Então, assim, a notícia, ela é positiva porque a gente vê sinais de recuperação do consumo. Mas assim, Pulga, sinais atrelados também aos indicadores macroeconômicos. Então, a gente está aí tendo uma perspectiva de crescimento de PIB melhor. Você vê que a taxa do desemprego também já está melhorando aí. Então, nós vemos a luz no fim do túnel, mas eu falo assim, ela só vai brilhar mesmo no ano que vem. Até o final desse ano a gente ainda deve sentir os efeitos dessa retomada, né? E o mercado está se ajustando. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aqui uma indústria e um atacado que estão lutando para ganhar margem e o produtor está lá com o preço baixo, é uma situação de rearranjo. Não dá para dizer que porque aumentou o preço aqui, o produtor vai experimentar a alta de preço no campo, mas já dá para dizer que a indústria está tentando, de alguma forma, melhorar as suas margens e repensar também estratégias de processamento e de negociação. Então, o HT, eu costumo dizer, ele é um termômetro, né? Porque se sobra leite no campo, vira o HT. E se falta leite no campo, também vira o HT, porque você tem um público fidelizado. Então, agora, para o produtor que nos acompanha agora, e aí, Natália, eu peço o seu recado, como fica a situação daqui para frente? Tecnologia é a saída para baratear o custo de produção? Investimento é a saída para baratear custo de produção. Receita, infelizmente, não é uma coisa que está na mão do produtor, né? Porque a gente vê que a receita, o preço do leite, ele é muito volátil, mais do que outras cadeias, porque a gente não se utiliza do mercado externo para também fazer para enxugar. Como acontece com outras commodities, com a carne, com o café, com o açúcar. Exatamente. Então, o nosso preço hoje ele é muito volátil porque ele fica dentro do mercado interno, dependendo muito do nosso mercado doméstico, né? Então, o produtor, a oscilação de preço, você sabe, ela sempre acontece, ela é sazonal, né? O que ajuda a passar por essas crises? Ter gordura para queimar. Infelizmente é muito complicado, né, ter essa gordura para queimar, mas só é possível chegar nessa condição de conseguir passar por esses momentos de crise se houver planejamento, né? E aí vem a parte difícil, que é implementar gestões dentro da propriedade, investimentos, tecnologia que consiga fazer o quê? Maximizar a produção, é produtividade, né? Aumentar a produção, aumentar a produtividade para você poder ganhar, então, conseguir superar a dificuldade. Conseguir superar essa dificuldade. Hoje, pecuária de leite, Natália, é para quem é profissionalizado? Cada vez mais, Pulga, cada vez mais. A gente vê que, assim, o tirador de leite, ele está, infelizmente, fadado a sair da atividade, como muito já tem acontecido. No ano passado, a gente teve muita gente saindo da atividade porque não conseguiu acompanhar essa alta no custo de produção. Esse ano tem muita gente também que está reclamando porque a receita caiu muito, né? Mas a questão precisa ter planejamento. E é muito difícil colocar planejamento na ponta do lápis, porque é difícil para o produtor enxergar o gasto invisível, mas ele existe. Então, o que é o gasto invisível? É depreciação, principalmente. A pesquisa do CPEA hoje de custo de produção, ela mostra que 70% das propriedades modais, que é a moda da produção, as propriedades que mais se repetem no país, elas não pagam a conta no longo prazo. Então, elas têm dificuldade de se manter no longo prazo, né? A atividade leiteira, ela é uma das mais difíceis que existem e eu sempre tiro meu chapéu para o produtor porque eu falo, difícil, né? É complicado produzir leite. Só que tem uma coisa a mais ainda. Tem que produzir o leite e ser um bom gerenciador desse sistema, um bom administrador, colocando no ponta do lápis qual que é o custo do longo prazo. Porque é no longo prazo que uma queda de receita como essa vai prejudicar a atividade. Olha, você acaba de ouvir Natália Grigol, pesquisadora do CPEA e coordenadora do grupo que levanta, estuda dados, analisa mercado de leite
preços pagos ao produtor e também leite que vai ao consumidor, no atacado, leite processado. Agradeço sua presença aqui. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa. Como quem acompanhou agora a entrevista da Natália pôde constatar, preços pagos ao produtor tendem mesmo a uma baixa, o mercado ameaça uma reação, mas ainda muito tímida. Com a demanda fraca por leite, os preços pagos ao produtor continuam sob pressão. Eu volto para Campo Grande, Antônio, Elaine. Obrigado, Walter. Muito preocupante a situação dos produtores de leite que estão aí amargando esse 5º mês consecutivo com quedas expressivas. Mas nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações, né, Elaine? Informação de mercado com as primeiras negociações do dia dessa sexta-feira. A gente vai voltar para a B3, mas é só daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. 9h24 pelo horário brasileiro de verão. Para você que está aqui nos acompanhando, uma excelente sexta-feira, já com vistas para o final de semana e para muita gente, feriado prolongado por conta do dia de finados. Mas para que a gente não pare sem mais delongas, vamos à B3, onde Walter Pulga Júnior ainda dá tempo de nos atualizar com a evolução de algumas commodities aqui do país. Com você, Pulga. Elaine, o que nós temos é perspectiva de baixa para o café. Na quarta-feira, vamos lembrar, o mercado já perdia preço lá na Bolsa de Nova York. Também não ocorria nenhuma recuperação para as cotações do café arábica em Nova York e robusta na Bolsa de Londres. Portanto, tivemos aí movimento de baixa que também atingiu a B3. A nossa Bolsa negociava mercado futuro de café em queda na quarta-feira, véspera do feriado. Os preços, aliás, cedem também em diferentes regiões do país. No sul de Minas Gerais e no Cerrado Mineiro, já se negocia café arábica, bebida boa, entre R$ 450 e R$ 460 a saca, ou seja, preços abaixo, em média, segundo os Safras e Mercado, do que o praticado na semana anterior. Portanto, vínhamos com movimento de baixa. E o CPEA, apurando dados na última quarta-feira, véspera do feriado, já constatava uma baixa de quase 1,30% para café em média, né? Café arábica tipo 6 duro para melhor, entregue em São Paulo. Vamos ao painel? O CPEA apurava que em média café arábica era negociado a R$ 445,63 a saca em média, uma baixa de 1,23%, né? No mês, primeiro dia do mês de novembro, queda de 1,23% para café arábica. Café robusta também perdeu preço. Café robusta, que já encerrava com queda de quase 6% no mês de outubro, começa novembro em baixa de novo, segundo o CPEA, na média, que é apurada, tendo como referência negócios no Espírito Santo, recua para R$ 369,84 a saca. Bom, e neste momento, o que ocorre no mercado americano? Na Bolsa de Nova York, você tem as primeiras informações nesta manhã, agora 9h26, horário de Brasília. Café arábica negociado lá com leve baixa de 10 até 25 pontos. Café perde preço no mercado americano, o contrato de dezembro cai para $1,26 por libra-peso. Café arábica negociado para março recua para $1,29 por libra-peso. Café negociado para maio, veja a coluna últimos negócios, hein? Café para maio a $1,32 por libra-peso. Apenas contratos negociados para maio do ano que vem é que permanecem acima de $1,30 por libra-peso. Pressão sobre as cotações do café, perspectiva de uma safra brasileira maior do que se esperava, pelo menos é o que comentam lá fora, trazem preços em queda. Aqui na B3, os primeiros negócios nesta sexta-feira entre um feriado e o final de semana, volume de negócios pequeno, mas veja, mercado reage, hein? Reage porque ontem nós tivemos alguma recuperação para os contratos em Nova York e hoje a alta é mais acentuada. Também ocorre em função de perda de valor do dólar, né? Então, com o dólar caindo, lógico, há uma correção nos preços em dólar de commodities agrícolas. Então você tem dezembro aí na tela do seu televisor a $155,40 a saca, uma alta de 2,10%. Café negociado para março, depois da baixa na semana passada, na quarta-feira passada, sobe também agora, vai a $158,85 a saca. Mas o volume de negócios é menor normalmente um dia de operação no mercado entre um feriado e um final de semana. Segunda-feira é que o mercado deve sinalizar
preços mais próximos, né, de uma realidade que a princípio teria uma base maior de negócios, né? 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Falamos de café e vamos para boi gordo, porque os preços se mantêm estáveis com oferta limitada de gado no mercado, né? A retomada dos negócios na próxima segunda-feira, que pode ser marcada por um comportamento mais agressivo na compra de gado, porque há uma oferta limitada de gado no mercado. É a expectativa dos analistas que trabalham no mercado de boi gordo. Em São Paulo ainda, R$ 142 arroba, Minas Gerais 137, Safras e Mercado apontava Goiás ainda em 135, Mato Grosso do Sul a 133 e no Mato Grosso R$ 129 a arroba. Preços de quarta-feira, né? Agora, na véspera do feriado, o mercado físico tinha mesmo poucos negócios, né? A Agência Estado destacava isso. Aliás, em Cuiabá, a indicação permanece em média R$ 127 arroba à vista, segundo analistas de mercado. Em Minas Gerais, a demanda fraca das indústrias frigoríficas pressionava os preços. No Triângulo Mineiro, levantamento feito por algumas consultorias, como a Scott, aponta no Triângulo Mineiro em média R$ 135 arroba à vista. Agora, o CPEA constatava, veja, em média no interior de São Paulo, quarta-feira, antes do feriado, boi gordo a R$ 139,60 arroba. Veja que novembro já começa com mais uma baixa para boi gordo no mercado, pressão sobre as cotações. Pressão também sobre as cotações do bezerro, né, que recuperaram preço, mas veja, bezerro em média era negociado, e você acompanha, já na faixa de R$ 1.195 por cabeça. Foi recuando no primeiro dia de novembro, caiu para R$ 1.192 por cabeça, ou seja, a perspectiva já é de baixa também para bezerro, depois de um pico no final do mês. Veja que o gráfico do CPEA, que é elaborado tendo como referência negócios do Mato Grosso do Sul, mostra para você. São 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília, e o que acontece com o boi gordo aqui na B3, você acompanha comigo agora. Boi gordo é negociado e você tem na tela do seu televisor, neste momento, com perspectiva de queda, novembro recua para R$ 142,25 arroba. É uma queda leve, mas é mais uma queda. Boi gordo para dezembro a R$ 145,25 arroba, perde 0,17%. Boi negociado para janeiro estável, mesmo valor de fechamento na bolsa na última quarta-feira, R$ 145,10 arroba, mas outubro do ano que vem perde preço. Não perde muito, perde 0,20%, ainda acima de R$ 150 arroba. Último negócio, R$ 150,50 arroba, boi gordo no mercado futuro sob pressão. E eu encerro por aqui a minha participação nesta sexta-feira. Voltaremos logo cedo, na segunda-feira, com mais informações para você que acompanha Bom Dia Produtor. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pulga. Excelente final de semana para você e para toda a equipe do estúdio aí na P3 Brasil Bolsa Balcão. E o programa acabou. Essa edição de sexta-feira, para você que estava desde cedinho acompanhando, muito obrigada pela sua audiência. Mas segunda tem mais. Tem mais. Voltamos segunda-feira às 7h15 da manhã. Desde já contamos com a sua audiência, com a sua participação. Se você perdeu algum conteúdo, acesse daqui a pouquinho o nosso canal no YouTube. youtube.com/canal do Boi. Até segunda-feira. Bom final de semana. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.